Olá, no programa Além das Montanhas de hoje nós vamos falar sobre os fundos com recursos públicos geridos pelo MPMG e usados em projetos de interesse social. Nossos convidados são a Procuradora de Justiça Thaís de Oliveira Leite, presidente do FEDPC, que é o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procurador de Justiça Jackson Campomise, presidente do FUNEMP, Fundo Especial do MP, e o Bruno Hilário, que é o diretor de programação da Fundação Clóvis Salgado, uma das instituições beneficiadas por recurso de fundo do MP. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, bem-vindos à TV MP. Eu queria começar com o Dr. Jackson, perguntando o que é o FUNEMP e qual que é o objetivo dele. Olá, Laura, Thaís, Bruno, prazer e uma honra estrear aqui na TV do MP. Essa novel instituição de comunicação. Isso, Feliz. nosso novo canal. Representa um novo tempo, pensa eu, nessa relação com a sociedade, né? Dando transparência, dando até tranquilidade para o membro do Ministério Público que atua com questões de alto interesse social. Portanto, é um canal para devolver à sociedade essas questões. E hoje nós vamos falar especialmente dos fundos, né, geridos pelo MP. Importante para dar visibilidade a uma verba que nós entendemos que é pública. Portanto, é uma forma também de termos um controle social sobre ela. Concorda? Isso, são dois fundos, né? Mas esse é chamado de fundo especial. O que ele prevê? A Lei de Ação Civil Pública que trouxe para o direito brasileiro essa judicialização. Hoje menos judicialização, mais substitutos da jurisdição para as questões do meio ambiente, do consumidor, da infância e juventude, que nós chamamos de direitos e interesses difusos e coletivos. Essa lei criou o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. Ele recebe verbas de acordos dessas áreas, né, hoje em voga a área ambiental, por conta dos crimes ambientais ocorridos em Minas Gerais, e repassa para a sociedade, para determinados projetos, para a reconstituição desses bens lesados. Doutora Thaís é presidente do Fundo de Direito ao Consumidor, mas vice-presidente do Fundo Especial também, não é isso? Isso, exato. Nós, assim como o doutor Jackson também, primeiro, olá, né, todos aqui presentes, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria ver que o Ministério Público realmente está avançando nesse sentido, que a gente possa falar com a sociedade de forma mais perto, mais transparente, como já apontou o Dr. Jackson. Aqui a gente faz essa parceria. O Dr. Jackson é vice-presidente do FEPDC, que é o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e eu sou vice do FUNEMP, né? Porque assim a gente consegue também um diálogo melhor. O FEPDC, diferentemente do FUNEMP, ele já tem um viés mais direcionado, específico, que é a finalidade consumerista. De modo que a gente também tem essa abertura, né, para atender os projetos sociais, no caso, mas há uma finalidade específica que é o direito do consumidor. Né? E a respeito da captação, né, desses recursos do FEPDC, é interessante que se diga que o trabalho dos nossos próprios promotores é que revertem. São os promotores na atuação direta ali numa ação civil pública ou mesmo um procedimento administrativo que haja uma multa, na imposição de uma multa, uma empresa infratora, ele vai trazer, né, o recurso para o fundo e vai, naturalmente, aquele recurso que veio, né, vai voltar para o consumidor, mas não de uma forma individual, mas sim de uma forma difusa, coletiva, de forma a atender o maior número de pessoas que a sociedade realmente tem essa demanda e essa necessidade. Nós estamos, como Ministério Público, claro, sempre preocupados com esse retorno
com essa satisfação da sociedade. Nós vamos falar mais sobre esses dois fundos e sobre uma especialidade do FUNEP, que são os projetos culturais, né? O Bruno está aqui, da Fundação Clóvis Salgado, que foi beneficiada com um projeto, né? Que é uma exposição do modernismo, é isso? É um conjunto de atividades. Primeiramente, olá, um prazer estar aqui para falar deste instrumento, que foi um instrumento, está sendo um instrumento muito interessante, né, para a política de fomento e de acesso à cultura aqui do nosso estado. A Fundação Clóvis Salgado, que atualmente gera um dos principais complexos de arte aqui de Minas Gerais, pôde, através desse recurso, aprofundar na temática do modernismo, que está completando, né, a Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos em 2022, dar profundidade para esse tema, quer dizer, mergulhar com densidade, né, e convocar a comunidade para participar destas atividades que envolvem diversas áreas artísticas, né? Então nós estamos falando de um espaço como a Fundação Clóvis Salgado, de uma série de espaços que envolvem formação do Cefarte, os corpos artísticos, orquestra sinfônica, coral lírico, companhia de dança, o cinema, as artes visuais, o teatro, a música. Então, esse recurso ele permitiu esse mergulho e essa densidade estética, essa potência estética, sempre pensando, né, no diálogo com a comunidade. Queria te perguntar uma coisa, Bruno. A participação da APA, né, Arte e Cultura, que é uma associação sem fins lucrativos de incentivo à cultura nesse processo, como é que foi? Ela que é a responsável pela captação do recurso? Olha, a APA, ela é uma parceira estratégica da Fundação Clóvis Salgado, ela é uma OCIP, e a gente fez um chamamento, nosso processo é assim, nós fazemos um chamamento para que a OCIPs possa co-executar com a gente determinadas ações, né, e determinadas fontes de recurso. Então, agora, o projeto e como que a gente realiza os projetos é tudo em conjunto. Então, a gente monta e estabelece determinadas estratégias em conjunto com a APA, né, tendo ali a Fundação Clóvis Salgado, né, a missão de garantir o conceito curatorial e a fiscalização da execução desses recursos também. Doutor Jackson, como é que é feita a avaliação dos projetos, né, que são apresentados para uso de verbas do FUNEP? Tem uma lei federal que regulamenta o financiamento das entidades civis da sociedade civil pelo poder público, que é a chamada Lei da Miroski. Nós ainda não a regulamentamos, mas procuramos cumpri-la no sentido de fazer também o chamamento público. Esse chamamento público não está ainda formalizado, mas nós contamos com um grupo gestor que democratiza esse acesso, que é a finalidade da lei. O grupo gestor, ele é composto com membros de setores da sociedade civil, membros do Ministério Público, que avalia a pertinência dos projetos e os aprovam para a transferência das verbas, em linhas gerais. Doutora Thaís, então, assim, toda vez que o Ministério Público firma um termo de ajustamento de conduta que prevê alguma verba com destinação social, ou no caso do direito consumidor, né? Essa verba, então, é alocada voltada para projetos que sejam apresentados, é isso? Ele vem e soma-se, né, ao valor, né, que nós temos no fundo, e com isso também a sistemática de utilização é idêntica do FUNEP. Nós também temos o Conselho Gestor, que também aprecia, e é um conselho gestor com representação de membros também da sociedade. Nós temos a cadeira da Assembleia, temos
de outros setores da sociedade que sempre estão juntos para avaliar a pertinência e também assim, a questão especialmente do consumidor. Quer dizer, o Ministério Público gere esses recursos, mas tem um controle de outros órgãos também. Não só controle, mas assim, o mais importante, essa participação, é onde que a sociedade está realmente precisando. Então, quem somos nós, né, para concentrar somente no Ministério Público a direção desse recurso, que não é nosso, é social, e ele deve ser revertido em projetos que a sociedade precisa. Então, por isso que existe essa avaliação, e eu acho que isso como disse o doutor Jackson, é democrático, ou seja, que a gente pode atender o que realmente possa satisfazer o interesse social, né? A cultura é uma delas, né? A cultura é transformadora, né, gente? Então a gente está no dia a dia ali no Palácio das Artes, observando, né, como que se estabelecem relações, né, profundas, capazes de transformar o sujeito, de movimentar a cadeia produtiva, de trazer oportunidades para o nosso Estado. E isso tem sido muito emocionante dentro da execução desse processo do Ministério Público. Vou dar um exemplo muito breve. A gente fez uma mostra de cinema, Veredas Antropofágicas, no Cine Humberto Mauro, e a gente levou para Congonhas, no Museu de Congonhas. Lá, as sessões lotadas, né? E as pessoas tiveram acesso a estes filmes pela primeira vez. Aos filmes que nós selecionamos, muitos a gente fez um trabalho de arqueologia cinematográfica, revirando o baú de cinematecas para colocar de novo o público em contato com obras de arte que estavam há muito tempo que não eram exibidas. Então a gente acabou inaugurando um novo espaço de exibição lá em Congonhas para a realização dessa mostra. Quer dizer, o lastro ele vai atravessando territórios, não apenas se localiza dentro do Palácio das Artes. E a multiplicação disso é muito grande, né? Isso é possível com verbas assim. Com verbas assim. Primeiro porque a gente acredita que o investimento em cultura por parte do poder público, ele é extremamente importante por seu caráter multiplicador, né? Um real investido em cultura, ele é devolvido para a sociedade, seja em forma de impostos ou de serviços, 3 vezes mais. Então, R$1 ele gera, né, movimenta R$3. Então, o movimento da economia através da cultura, ele é muito gigantesco. E aí a nossa grande marca na Fundação Clóvis Salgado é debater a economia da cultura e como que a gente consegue não só falar de arte, mas também falar de educação, falar de desenvolvimento social e humano, falar de direitos humanos, falar de uma série de assuntos pertinentes aí, né, para o momento. Doutor Jackson, eu queria que o senhor falasse sobre o trabalho feito pelo MP, né, nesses núcleos que são responsáveis por esses acordos, né, esses termos de ajustamento de conduta, como NUCAM, como Compor, né, que possibilitam isso, né, acordos que prevejam verbas que possam ser destinadas a várias áreas. Sim. É uma matéria que tem um viés um pouco polêmico, à medida que nós temos, em princípio, 2 formas de praticar esse financiamento. E a nossa função é exatamente sensibilizar o colega do Ministério Público, sensibilizar a própria sociedade, para que esse financiamento se dê exclusivamente através dos fundos. Porque os fundos, eles têm controle interno pela contabilidade, pelo setor de finanças do Ministério Público e o controle externo pelo Tribunal de Contas, além dessa participação democrática que nós aqui já dissemos. Porque a outra forma é uma forma direta, realizada pelo próprio promotor de justiça, que estabelece que faz um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ou na área criminal, um acordo de não persecução penal. E tem a cível também, né? Através dos TACs, né, principalmente. E também o acordo de não persecução civil, bem lembrado. E ele destina diretamente a entidades que ele elege, dentro da sua subjetividade, essa verba ali prevista naquele acordo.
O acordo, então, já prevê para onde a verba vai ser destinada, né? Sim. E como que é quando ela vai para o fundo? Como que é esse mecanismo? Pois é, exatamente o objeto da sua pergunta. Tem que ser um trabalho de sensibilização. Nós temos um parecer, já encaminhamos até para o Conselho Nacional do Ministério Público, e vamos encaminhar agora para a ministra Rosa Weber, que ela tem um processo em mesa para julgamento que vai definir essa questão. Eu estava dizendo que ela é complexa, vamos dizer assim, porque há entendimentos divergentes. O meu, né, com todas as vênias, vamos dizer assim. Falta uma regulamentação que especifique melhor isso, né? Esse processo. Na realidade, as corregedorias, tanto nacional quanto estadual, ela permite esse financiamento direto, com a minha discordância, com todo respeito, porque nós entendemos que trata-se de verba pública, e a verba pública ela tem um traçado constitucional, ela deve se submeter ao regulamento das finanças públicas, que prevê esse controle, não só o controle social, como o controle interno das instituições e o controle externo pelos tribunais de contas. Sendo que essa transferência direta feita pelo promotor de justiça não se submete ao controle social, não se submete ao controle interno e não se submete ao controle pelo Tribunal de Contas. E isso gera consequências graves para as instituições, para a sociedade, porque constitui um esteio para desvios, se tem, basta consultar nas corregedorias, constitui várias formas de desvios, e a gente os tem, né? É grave dizer isso, Laura, mas é importante a gente firmar, né? Para dar mais publicamente transparência e lisura aos processos, né? Essa posição, não que não haja controle, porque há corregedoria, há controles, mas eu, né, para encerrar, dou a título de exemplo, o próprio Parlamento Brasileiro e os parlamentos estaduais que tinham as verbas de subvenção social, na qual o deputado ele remetia diretamente para as entidades civis da sociedade civil, né? A lei acabou com esse tipo de transferência. E é um dos motivos, né, que nós estamos na presidência. Já nós vamos falar mais sobre isso. Exatamente essa sensibilização para que os promotores encaminhem para... Nós vamos falar sobre esse trabalho já no próximo bloco. Aguarde um instante. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Nosso programa de hoje fala sobre os fundos com verbas de acordos celebrados pelo Ministério Público que são destinados para projetos sociais, culturais, um deles da Fundação Clóvis Salgado, como nós estávamos conversando aqui com o Bruno. Eu queria saber do Dr. Jackson e da doutora Thaís, esses recursos vão para projetos além da capital? Sim, justamente porque nós, né, na condição de presidente dos fundos, a gente faz essa avaliação para que ela seja distribuída, esses recursos sejam distribuídos da forma mais democrática possível. O estado de Minas Gerais é um estado muito grande, né? E com diversidades climáticas e dificuldades específicas de cada região. E é muito importante, além da questão que o Dr. Jacques já apontou, que eu acho fundamental também, sem dúvida alguma, tem que ter um controle dessa utilização, mas o fato dessa avaliação não ser feita exatamente por aquele que só quer
Até por uma questão humana, a gente vendo o mais próximo, a gente fala, quero ajudar o mais próximo, mas nem sempre o mais próximo é o mais carente, é a maior necessidade que nós temos. Então, essa distribuição desse recurso, ela é mais facilitada, ela é permitida na medida em que ela concentra aqui, né, na capital, a captação, ou seja, os promotores, eles revertem esses valores, a atuação, né, no caso de frente, de ponta, ela vai trazer esses recursos e esses recursos serão melhor assim, utilizados com essa administração dos fundos aqui. Por isso, e é fundamental que isso ocorra, e nós, na presidência do FEPDC, nós temos promovidos consórcios, né, que é uma forma mais, digamos, mais facilitada para abranger o maior número de municípios. Porque se a gente pensar, né, a utilização desse recurso individualmente para cada município, realmente o cobertor vai ser curto e a gente não vai conseguir atender a todos de forma igual, de forma que realmente todos possam ter uma atenção especial, né? É importante. E esses consórcios vêm atendendo, pelo menos na área consumerista que a gente está fazendo, tem sido muito interessante. Nós temos vários projetos onde os municípios se agregam, sempre com lei, com controle, e eles fazem esse atendimento na regional. Então, atendimento tipo de PROCON? No caso, são atendimento projetos. direto Os projetos, né? Por exemplo, nós temos o projeto de o SIM, que é Serviço de Inspeção Sanitária de Alimentos, onde os alimentos podem chegar ao consumidor de uma forma mais segura. Esses são projetos que são financiados pelo fundo, com equipamentos que são equipamentos caros. Então, esses equipamentos podem atender um grupo maior de municípios. Então, não é um SIM para cada município, mas uma regional ou um consórcio que possa atender vários municípios. Esse é um projeto, e dentre outros, que a gente está sempre procurando atender. E também quando a gente acaba implementando projetos na capital, de certa maneira, como por exemplo esse que foi aquela aquisição do equipamento para ajudar a Polícia Civil nas investigações com relação à cerveja Baker, que foi um equipamento caríssimo, acaba atendendo todo o estado, porque toda demanda de crimes que são apurados no interior vem para o Instituto de Criminalística. O Instituto de Criminalística aqui em Belo Horizonte atende o estado todo. Então, ao implementar esse tipo de projeto e aplicar esse recurso nesse setor, também nós estamos atendendo de uma forma mais globalizada. No caso do fundo, são sempre empresas que cometem crimes contra a lei do consumidor. A verba vem disso, né, de acordo com essas empresas. Essas empresas que podem estar cometendo crime e aí o promotor de justiça apurando, né, faz todo um procedimento e essas empresas são multadas. No caso, nós tivemos aquele caso também de posto de gasolina, que acho que foi realmente um marco, né, na história do consumidor, que o colega Francisco Lins acabou assassinado. Foi uma investigação a respeito da adulteração de gasolina e, enfim, são os combustíveis. E aí, nesse caso, todos que estavam infringindo a lei seriam autuados e os valores recebidos revertidos ao fundo. Não é o caso do fundo especial, né? Porque, por exemplo, verbas que vêm de acordos de crimes cometidos na área ambiental podem ser revertidos para a cultura, como a gente falou, né? Como é que o senhor tem procurado conscientizar os promotores? Eu li que o senhor tem usado o Fórum dos CAUs, né? Que são os centros de apoio às promotorias do Ministério Público, para levar essa fala que o senhor estava... É uma carência que nós temos ainda, esse debate interno com todos os colegas. Está dentro do nosso planejamento, porque no início nós procuramos regulamentar a nossa forma de atuação. E, num segundo momento, de eleger prioridades junto do grupo gestor
E, de fato, elegemos a área social, ambiental e cultural como as prioritárias para receber essas verbas, principalmente no momento atual de desinvestimento na área cultural, que todos nós sabemos. E, num segundo momento, definidas essas questões, principalmente a questão que eu estava dizendo no bloco anterior, relativa ao financiamento direto, aí sim nós vamos nos aproximar de todos os colegas para que possamos aí atuar juntos, porque essa questão da regionalização da verba ela é muito importante e muito real. Se me permitir, eu falo rapidamente sobre ela. Pode falar. Porque grande parte dos nossos recursos são alocados no interior, mas de uma forma também bastante regionalizada em projetos que atingem um grupo muito grande. Um grupo sempre alargado da sociedade, como, por exemplo, na área ambiental, a construção em consórcios municipais de aterros sanitários, acabando com lixões. Na área da violência doméstica, ela é interiorizada também, porque na capital já contamos com alguns equipamentos. Né? Nós temos... Às vezes não tem nem delegacias especializadas, né, para isso. Exatamente. Nós criamos esses centros de apoio, de acolhimento, que se acolhe, por incrível que pareça, o agente, o autor da violência, para que ele seja trabalhado, a cabeça dele seja trabalhada, para que ele seja imbuído do histórico das conquistas dos direitos humanos, das conquistas das mulheres, né? Da relação digna que tem que ter. Aí esse violador ele passa a ser um multiplicador dessa cultura que, né, dá essa igualdade de gêneros e tal. Muito bonito projeto, que está no sul de Minas, aqui no centro de Minas, em Barbacena. Eu te daria muitos exemplos. Eu acho que dos nossos projetos, o do Palácio das Artes, que também se interioriza, Bruno está acabando de dizer, é dos poucos que está na capital. Eu queria até passar a bola para o Bruno, para que você fale para a gente, né? A Fundação Clóvis Salgado tem esse nome em homenagem ao médico, professor político responsável pelo maior levantamento de recursos financeiros para que fosse finalizada a obra do Palácio das Artes, né? É uma vocação mesmo. Então, nós temos esse espaço graças a essa ação. Graças a essa ação e principalmente um espaço cultural, um complexo cultural que tem uma missão do poder público como excelência, né? É um espaço público, de gestão pública, compartilhada com a sociedade civil e muito atenta às demandas do seu tempo. Esse investimento do Ministério Público no projeto, né, aplicado, né, via APA pela Fundação Clóvis Salgado, ele veio num momento muito oportuno, que é o momento da pós-pandemia, da pandemia, né? A pandemia trouxe um impacto para o setor cultural gigantesco. E foi muito emocionante o início das nossas atividades do modernismo, conciliando com esse retorno aos palcos, né? E esse processo todo de pesquisa, de construção, que garantiu, né, dignidade para os artistas poderem trabalhar, executar suas obras, e, além disso, proporcionou um encontro com o público. Né? A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais fazendo um concerto modernista e o público voltando para o Palácio das Artes. Isso foi realmente muito emocionante. E exatamente, nós como temos essa grande tradição, são 50 anos de atividade, nós somos um espelho para as instituições culturais do Estado inteiro. Então essa clareza nós temos com certeza. E além disso, todas as atividades elas já foram pensadas para serem amplificadas. Então elas ganharam versões híbridas, que foram acessadas por diversas cidades do interior, quase todo o Estado está coberto pelas ações, e o Brasil inteiro também. Então, a missão, né, uma instituição deste porte, né, ela depende destes recursos que são de ordem federal,
estadual, né, municipal. Privado inclusive. também, né? Privado. De apoio à cultura, com as leis de incentivo. As leis de incentivo são instrumentos importantíssimos e com a pandemia isso trouxe muita dificuldade para o setor. Então é muito bom, e aqui como um agente cultural, uma pessoa que também é artista, né, é muito importante que a sociedade esteja atenta e aberta para propor projetos para o Ministério Público, porque isso trouxe um fôlego para a nossa programação, um fôlego para a nossa reflexão, e o nosso público, afinal, motivo de nosso trabalho, se emocionou, está se emocionando, né? A gente tem até dezembro de atividades e cada concerto, cada encontro com as diversas formas artísticas tem sido muito emocionante, especialmente para a cultura nesse momento. Pela arte é essencial para a gente seguir a vida. O bem-estar e o caráter de transformação social da arte. Eu vou dizer para vocês que eu visito o Palácio das Artes desde os anos 2000. A primeira vez que eu assisti uma sessão de cinema lá no Palácio das Artes foi quando eu falei, eu quero fazer um filme, eu quero estar aqui dentro. Isso modificou totalmente minha perspectiva social, né? Vindo de uma região periférica da cidade. Então, quando a gente tem essa possibilidade de apresentar mundos, de apresentar oportunidades para os cidadãos, complementando o trabalho humanista de formação do sujeito, isso aí, o impacto disso para a sociedade, o retorno para a sociedade é incrível, né? Assim. Deixa eu perguntar para a doutora Thaís, como é que os projetos chegam aos fundos, né? Quem pode apresentar? Qualquer pessoa pode apresentar um projeto? Que requisitos que tem que preencher? Nós temos uma lei, né, que regulamenta o fundo, e, na verdade, os projetos podem ser apresentados pelas entidades e órgãos públicos, né, da administração direta ou indireta, que são PROCONs ou... Tem que ser uma instituição, não pode ser uma pessoa física apresentar um projeto. Não. No caso, por enquanto, nós estamos, como diz o doutor Jackson, ainda com uma regulamentação das OCIPs. Então, por enquanto, há uma restrição, né, sobre a apresentação desses projetos. Com relação à apresentação, como eu digo, entidades ou órgãos da administração pública, direta ou indireta, podem apresentar. A Polícia Civil já apresentou, os próprios promotores, os PROCONs. Isso é possível de apresentar, e nós temos no site do Ministério Público um espaço reservado, onde é interativo, quer dizer, a pessoa... intuitivo, desculpa. Na verdade, a pessoa pode... e vai conseguir entender exatamente como que é a apresentação do projeto. Há uma necessidade de se esclarecer qual é o objeto do projeto, o valor a ser custeado, a contraprestação. No caso da Fundação Clóvis Salgado, por exemplo, foi a APA que apresentou o projeto, que fez esse meio de campo, digamos, para mas no caso do consumidor, como eu já disse, a finalidade tem que ser consumirista. Por exemplo, nós tivemos projetos de educação para o consumo, com aquelas... eu acho que isso é importante também, como disse, né, o Bruno, que é multiplicador, isso é fundamental. Que venha, principalmente as crianças podem muito, né? Nós tínhamos aqui a doutora Mauri, que trabalhava com a música e vinha nas escolas e trabalhava essa questão do consumidor, pequeno consumidor, e faziam dinâmicas assim que eram bem interessantes nesse sentido, eram projetos para a educação, para o consumo. Hoje em dia, o que a gente tem aí também, pós-pandemia, a questão do endividamento, né? Que hoje o cidadão está muito sem saber o rumo ou como fazer e pode entrar em várias situações difíceis, né, do endividamento. Então o endividamento é uma preocupação da área consumerista, que também trabalha com projetos. O MPCOM, nós temos o MPCOM em nível nacional, que também tem essa atuação super importante, que acaba trazendo, né, esse auxílio à comunidade, à sociedade sobre esse aspecto, sobre esse prisma de como lidar com situações também. Além de problemas concretos, efetivos, a gente tem também o preventivo, né, essa questão de trabalhar a educação.
O retorno vai ser o em brasileiro forma de não estímulo à educação, o brasileiro, conscientização. principalmente o brasileiro, ele não está habituado a essa questão do controle financeiro, ele não tem uma educação financeira. É um trabalho que tem que haver uma mudança e os PROCONs vêm trabalhando isso. É muito importante. Depois do intervalo, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre esses projetos financiados pelos fundos do Ministério Público. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos para o nosso debate hoje sobre os fundos geridos pelo MPMG com recursos de acordos celebrados com infratores, com criminosos. Eu queria que o senhor destacasse os projetos que o senhor acha que foram mais relevantes, que receberam verbas do Fundeb. Nós temos projetos muito legais. E o que eu percebo hoje, antes mesmo de falar de determinado projeto, é a ausência de bons projetos. Sabe, o apelo que eu faço em público é que façamos projetos e apresentemos aos fundos. O problema é menos financeiro e mais de bons projetos. Agora, de fato, eles existem também, né? Eu disse aqui o projeto contra a violência doméstica. Eu posso dizer, por exemplo, o projeto de salas especiais de escutas de menores vítimas de violências de todo tipo. Que são poucas, né, no estado. Agora nós estamos alimentando aí várias comarcas. É um projeto permanente também, com parceria do Estado de Minas Gerais, com a Secretaria de Segurança Pública. Vamos falar mais um pouco sobre isso, porque a gente já tratou desse tema aqui, né, das escutas especializadas, do acolhimento a crianças vítimas de violência, ou testemunhas de violência, mulheres, né? Sim. Então, como é que está sendo esse projeto? Porque permite que os profissionais habilitados na escuta da criança estejam presentes para que se permita que a violência aflore de uma maneira mais livre, porque o menor, diante de um juiz, diante de um promotor, diante das testemunhas, naquele ambiente de uma audiência, ele pode ficar até traumatizado, não sei. O recurso do fundo vai para a formação de uma equipe especializada, para o espaço mesmo físico? Espaço físico, para a estrutura física. O Estado já conta com os profissionais. Que são as salas separadas dentro do fórum, né? Longe da presença de mais pessoas, de um público? Exatamente, nas delegacias de polícia, principalmente. E quanto está sendo destinado para esse projeto? Foram quase 4 milhões de reais. E com a contrapartida do Estado de Minas Gerais. Eu não tenho aqui os números Mas vai ser exatos. um projeto permanente, porque o Estado é tão grande, né? Nós temos tantas comarcas. Como esse da violência doméstica, também ele é permanente. Permanente e extensivo. À medida que os anos vão passando, outras comarcas vão receber esses equipamentos. Equipamentos, eu digo, humanísticos principalmente, né? Porque equipe multidisciplinar é que é o verdadeiro a mola propulsora disso. No caso das escutas especializadas, né? Profissionais de psicologia, né? Isso é necessário. Vou passar para a doutora Thaís para ela falar de algum projeto de destaque Como Fundo de o Direito doutor do Jackson aí colocou, eu quero também fazer minhas as palavras dele, no sentido de que aguardamos sempre mais projetos que sejam interessantes, que possam, porque o nosso objetivo é esse, né? Tá realmente aplicando esses recursos, porque não faz o menor sentido ficarmos com os valores sem poder atender a população, que é a nossa principal meta, né? É finalidade. Eu poderia, sim,
como diz o Dr. Jacques, tem projetos que são permanentes, que nós temos, que é a criação e adequação dos PROCONs municipais. Isso vem de longa data e vem sendo cada vez mais melhorado. Mas, em destaque aqui, eu gostaria de colocar 2 recentes projetos, um a respeito da qualidade que foi apresentado pelo PROCON estadual, nós aprovamos, a respeito dos queijos, dos produtos aqui, o que é de Minas Gerais, se não o queijo de Minas Gerais. Então, é uma valorização, porque o que se pretende é fazer vamos dizer, um selo de qualidade, para ser mais claro, assim. Então, com todo esse trabalho e esses valores que foram encaminhados, vão ser organizados esses setores aí, os empresários, e é uma valorização do Estado. Nós estamos promovendo isso nesse sentido, que o consumidor ganha com isso, porque ele não tem na mesa dele nada que possa ser prejudicial à saúde, né? Isso Bruno, eu queria te perguntar, pela Fundação, né, que já passou por esse processo de apresentar um projeto, o que é necessário que haja nesse projeto para que ele seja aprovado, para que ele garanta, né, a captação do recurso? A captação, olha, eu acredito, né, como gestor cultural, na importância em algumas etapas, no cumprimento de algumas etapas. Primeiro, a pessoa que está interessada a fazer, aplicar para qualquer fonte de recurso, especialmente para essa do Ministério Público, é conhecer as normas, as regras desse projeto muito bem, né? O que regulamenta a utilização desse recurso e qual é a destinação que você vai dar para ele. Então, a primeira etapa para quem está querendo buscar qualquer fonte de financiamento é estudar o instrumento de fomento. A segunda etapa é pensar no seu projeto de uma maneira muito macro, né? Então, a gente acabou agora de ver a importância do queijo, né? No projeto que Thaís mencionou. Quando a gente pensa a cultura, quando a gente pensa o nosso projeto artístico, né, a gente tem que pensar não só na experiência artística, né, a gente tem que pensar como que ele movimenta a cadeia produtiva do Estado como um todo, como ele arregimenta saberes tradicionais, como que ele pode também deixar o legado de memória e aí escrever de forma objetiva, né, quais são as metas que são metas objetivas, e aquilo que se conquista através do cumprimento dessas metas. Então, se estabelecer um panorama na escrita do projeto dentro dessas normas e, obviamente, né, indicar dentro do projeto também como você vai fazer a averiguação desses resultados que você busca obter. No caso desse projeto do modernismo, né, ele iniciou com uma exposição, com a apresentação da orquestra do coral, mas ele se desdobrou, o que mais ele prevê? Olha, ele se desdobrou em diversas ações, movimentou todos os corpos artísticos e diversos grupos da sociedade civil, né, sejam empresas ligadas ao setor artístico-cultural, pesquisadores, academia, né? Então, a gente acabou de realizar no Palácio das Artes uma exibição, por exemplo, na perspectiva do cinema. Nós começamos a mostra de cinema com Humberto Mauro, que é o pai do cinema mineiro, o pai do cinema brasileiro. A gente terminou a mostra com o filme Marte 1, apresentado no Grande Teatro, do Gabriel Martins, que é um cineasta preto de Contagem, e que está indicado ao Oscar. Pela Academia Brasileira de Cinema, ele está indicado a concorrer ao Oscar. Então, a gente olha o percurso que a gente faz e como que a gente não fica apenas, né, naquilo que é consagrado. A gente vai buscando os agentes que são novos agentes que estão transformando a experiência artística. A gente tem uma
uma apresentação muito, muito singular do espetáculo da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que está completando 50 anos. Em novembro a gente vai ter a apresentação também. A gente tem um documentário que foi produzido pelo recurso do Ministério Público. Isso foi algo inédito na Fundação Clóvis Salgado. Quer dizer, nós estamos proporcionando, através desse recurso, a produção de um longa-metragem. Esse longa-metragem chama Uma Carta para Mário. Então ele parte de uma carta de Luiz Rufato, que Luiz Rufato escreveu para Mário de Andrade. E aí falando da importância do modernismo em Minas Gerais, e com isso a gente deixa uma memória de um levantamento sobre a importância registrado. É um produto que fica eterno. Né? Então a experiência, além disso, nós temos o site modernismoemminasgerais.com.br. No momento ele está fora do ar por causa da vedação eleitoral, mas logo após as eleições ele já vai voltar. Nesse site há um levantamento histórico da experiência modernista em Minas Gerais através dos tempos. Isso, para a memória, para o futuro, para as gerações que virão, né, já está ali estudado, fundamentado, registrado, acessível. Né? É um trabalho grande, né, doutor Jackson, que envolve uma porção de agentes, uma porção de setores, digamos assim, da cultura. É esse tipo de projeto que é mais... sim, inclusive... melhor candidato, digamos, a receber uma verba. Né, o vir a ser também é importante. A ideia... Inclusive, fui procurado pelo Sindiestra a partir do acordo de descomissionamento, de prorrogação do prazo de descomissionamento de barragens, que deve aportar recursos ao fundo para que nós possamos interiorizar os instrumentos culturais que estão na capital. Aí lembrar do Grupo Corpo, lembrar do Teatro Galpão, e de todos os equipamentos do Palácio das Artes para que eles possam ir para o interior. A ideia é essa, um projeto que de vir a ser ainda está em formulação, que deve atender todo o estado de Minas Gerais. Isso aí também a gente fica muito entusiasmado. Espetáculos itinerantes, assim. Para o interior, de dança, de teatro, de música, né, a orquestra, tudo preparado para as nossas cidades. Que bom. E os próximos projetos na área de defesa do consumidor, além desse do queijo, que a senhora destacou? Então, no momento, nós ainda estamos aguardando, né, com essa pandemia houve um freio, mas os colegas vêm trazendo os projetos, né, que ultimamente o que nós temos feito é novamente a retomada, né, montar os PROCONs, continuar essa estruturação de PROCONs, porque é a primeira mão ali do promotor de justiça que pode atender a comunidade dele. Então, e com isso também retomar, porque o que nós temos hoje, e isso é fato, as compras elas se tornaram muito online, né? Quer dizer, praticamente a grande demanda hoje é online. Então, a nossa preocupação foi esse projeto também de estruturação, de aquisição de softwares para quebra, para poder a gente não evitar as nossas vítimas aí, consumeristas aí, de caírem em golpes, ou mesmo quando acontecer, que a gente possa apurar e correr atrás de tolher essas condutas. Então, a princípio, como foi, né? Esse aparelhamento, o que prevê? Na verdade, nós ajudamos, né, auxiliamos aí na compra de softwares da Polícia Civil para buscar a quebra, né, do telefones, assim, dos dados, para poder desvendar, né, o crime, saber quem é o criminoso, combater essas quadrilhas, porque hoje nós todos, com certeza, recebemos diariamente links aí que são falsos, e para isso há necessidade que o nosso aparelhamento da Polícia Civil seja também compatível, ou seja, não dá para combater o criminoso com armas muito aquém do que eles possuem. Então nós precisamos equipá-los. Então softwares mais assim eficazes, né? Os recursos dos fundos têm sido muito voltados para isso também, né? Para aparelhar essas instituições,
polícia, corpo de bombeiros, Segurança né? pública, a gente tem que lembrar que a primeira verba, o primeiro financiamento das câmeras na lapela dos policiais foi oriundo do fundo do FUNEMP. Que é interessante, né? A gente via muito em filme, né? Americano. É um projeto até tímido por enquanto, mas ele vai se estender. Tímido assim pela dimensão do Estado. Mas ele com certeza, e ele é fundamental não só para a segurança do policial e da pessoa que está sendo abordada, exatamente. né, Dos ou dois presa. lados, né, para que não haja injustiça nem de um lado nem de outro. Né? É fundamental. É uma garantia, sem dúvida alguma, para o cidadão de que as pessoas que estão trabalhando estão E claro, para o agente de segurança também, para mostrar que ele está cumprindo o trabalho dele como deve ser. Exatamente. Né? Exatamente. Acaba ajudando muito nessa coisa que a gente vinha falando de conscientização, né? De como... das condutas, né? O FUNEMP, como ele tem uma possibilidade de abarcar projetos de diversas áreas, com certeza ele é mais fácil da gente ficar aqui, assim, até encantado com as coisas que é possível fazer. O FEPDC já é mais restrito, a finalidade consumerista restringe, mas é fundamental e eu acho muito importante que se diga que o que vem do consumidor volta para o consumidor, sabe? Isso é lei, não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas as nossas leis não permitem essa abertura seria um desvio de finalidade. Acordos feitos por crimes cometidos contra qualquer atuação na área consumerista, o recurso é revertido para o fundo, para o FEPDC. Na área do FEPDC não há remessa direta de recursos pelo promotor de justiça. 100% dos recursos vão para o fundo. E a ideia é fazer aí não tem essa discussão que nós temos no FUNEMP, que é o problema que o Dr. Jackson já apontou aí também. A ideia, aí vamos colocar pessoal, um entendimento meu, porque há divergência. O senhor acha que isso vai propiciar, então, uma maior transparência, digamos assim, nesses processos? Profissionalismo, atendimento das verbas. Universalidade de acesso, né, controle social. De minha parte, eu vejo muitos ganhos. Esses recursos encaminhados pelos fundos, né? Eles são expostos de alguma maneira no site? Como é que as pessoas podem acompanhar? A sociedade. Boa pergunta. Vou saber. Hoje eu não tenho essa transparência ainda. Nós temos uma secretaria executiva que administra toda essa parte, né, de valores. É possível ter acesso a esses valores. É claro que o acesso à informação é garantido por lei, né? Sem dúvida alguma, qualquer pessoa pode saber. E nas reuniões que são públicas e que a gente promove dos conselhos gestores, eu e o Dr. Jackson, a gente sempre prima por informar, né, qual o valor disponível, até porque assim, nós temos esse e temos esses projetos. É possível fazer até aqui. Ou vai sobrar, então quem tiver alguma ideia muito interessante, nós estamos abertos. Obrigada, gente, pela participação de vocês aqui hoje, Dr. Jackson, doutora Thaís. Obrigada Bruno. a você. Parabéns pelo trabalho lá na Fundação. Obrigado. Em nome da Fundação, estou muito feliz de estar aqui e eu queria só fazer uma correção. O site do projeto, para todo mundo acessar, é modernismoemminas.com.br. Lá tem todas as informações. Obrigada, gente. O Além das Montanhas volta diariamente com temas novos. Até!